referência para os novos políticos, respeitado pelos mais antigos e até pelos adversários. No leito familiar, um filho obediente, esposo dedicado e pai atencioso, motivo de muito orgulho para as filhas Luciana e Adriana. Uma das coisas mais impressionantes a respeito dele é o espírito cívico, né? O amor, verdadeiro amor que ele tinha pelas pessoas, né? Muito especialmente pelo povo paraibano. Ele era extremamente dedicado, a vida dele era totalmente dedicada à política. E não essa política que se vê hoje, né? Uma política descolada da realidade, descolada de idealismo, descolada de honestidade. Maris foi uma pessoa que fez muita falta, não só a Sousa, como a Paraíba, e até mesmo, por que não dizer, ao Brasil, porque a sua atuação política aqui em Brasília sempre foi muito coerente. Antônio Marques da Silva Maris, ou simplesmente Antônio Maris, foi advogado, promotor de justiça e brilhou na política brasileira. Filiado ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB, Maris foi governador da Paraíba, senador, deputado federal e prefeito de Sousa. Um homem de gestos e palavras, sempre à frente do seu tempo. Antes de tudo, um visionário. Ele pensava, por exemplo, na criação de um centro cultural que tivesse biblioteca, cinema, auditório, teatro. Eu não sei exatamente como é que ia ser esse lugar, mas seria um espaço projetado por ninguém menos que Oscar Niemeyer. E aí eu estava me lembrando que ele tinha também uma ideia de um circuito turístico no sertão, para visitação de lugares históricos. E pra gente, assim, naquela época, parecia uma coisa tão inusitada. Antônio Maris nasceu em João Pessoa em 5 de dezembro de 1937 e morreu no dia 16 de setembro de 1995, aos 57 anos, acometido de câncer do cólon. Mas como diz o poeta, Maris não morreu, encantou-se. Era um homem de gestos contidos, falava baixo, mal conseguia disfarçar a timidez, que aliados e adversários às vezes confundiam com a ausência de simpatia. Dedicou a maior parte da sua carreira política aos sousenses. Morou na cidade por muito tempo e escreveu sua história. Em 1995, o ano da sua morte, foi criada no município de Sousa, Alto Sertão da Paraíba, a Fundação Antônio Maris, que em 2013 passou a se chamar Memorial Antônio Maris. O local tem o valor simbólico da continuidade de um grupo familiar que fez parte da elite social e política da Paraíba. Na casa onde Maris viveu é possível encontrar todos os cômodos com os móveis intactos, as roupas e os objetos utilizados por ele quando prefeito e governador da Paraíba, o gabinete onde atendia a todos com muita cordialidade, a secretaria com máquina de datilografar, fax e até o quarto com a cama onde dormia Antônio Maris. Tudo muito bem preservado. Uma curiosidade é que a residência possui muitas portas e cadeiras, porque Maris sempre gostava de acolher a todos. Aquela casa, ela estava sempre cheia de gente. Aquela sala com aqueles janelões, que dão para a rua, estava sempre movimentada. Ali tinha umas cadeiras de balanço e as pessoas se revezavam ali. Tinha sempre alguém chegando, alguém saindo. Na sala onde a gente fazia as refeições também, tinha sempre muita gente, eram muitas histórias, muita conversa, muitos encontros. Antônio Maris construiu a sua carreira política pautada em 3 grandes virtudes: coragem, inteligência e honestidade. Só para se ter uma ideia, 5 anos após o fim do seu mandato, o patrimônio de Maris era praticamente o mesmo. A diferença é que um Fusca, ano 1962, havia sido trocado por um mesmo Fusca, modelo 1967. A transparência era a prioridade para Maris. Quando prefeito de Sousa, ele chegou a criar o seu plano de governo com todos os gastos discriminados, centavo por centavo.
Até hoje o documento é preservado. Era um prefeito detalhista e fiscalizador. Ele fez um plano de governo, traçou um plano de governo em que ele propunha metas a serem atingidas nesses anos dele de prefeitura. Essas metas não só foram todas realizadas e alcançadas, como ele ultrapassou as metas que ele próprio estabeleceu para sua administração. E esse plano de governo dele, que ele fez ao assumir a prefeitura de Souza, ele distribuiu pela população. Quem quisesse tinha acesso a esse plano de governo para poder fiscalizar e acompanhar o trabalho dele, ver se realmente estavam sendo implantados, né, os programas que ele propunha. Seu Zé de Maris é zelador do memorial. Chegou nesta casa aos 9 anos de idade e conviveu com Maris por longos 37 anos. Ele dormia neste quarto. Seu Zé guarda com muito apreço as boas lembranças deixadas pelo amigo e bom político, dono de um coração generoso. Maris era uma pessoa inteligente. Maris tem a lembrança dele como ele é inteligente. Tem a lembrança dele que ele gostava muito de ajudar as pessoas carentes. Inclusive, ele chegou a arrumar a bolsa de estudo aqui federal para dar muitas pessoas carentes aqui em Souza. Aqui é a escola Paulo VI, esse tempo era o Colégio Macedo, Monteiro Lobato, era a escola de comércio que ia ali junto à prefeitura, era o Colégio das Freiras. Ele arrumou muitas bolsas de estudo para as pessoas carentes. Boa parte da história do político respeitado está imortalizada no Memorial Antônio Maris, localizado na rua Dr. José Maris, número 20, no centro de Souza. O local é aberto ao público de segunda a sexta-feira, sempre pela manhã, no horário de 8 ao meio-dia. O monumento está de portas abertas para receber a todos que desejam saber um pouco mais da vida deste idealista e sonhador, que fazia a política ter o seu real significado. E aí me vem um trecho do discurso dele de posse como governador da Paraíba, né? Um discurso em que ele enfatizou muito a importância do resgate da cidadania, né? Um ponto em que ele toca várias vezes, né? Durante o discurso. Em determinado momento, ele fala: muitos que me ouvem podem achar que eu estou sendo utópico, mas a utopia é que move os homens, sobretudo quando sabem fazer passar a estreiteza da realidade pelo ilimitado do pensar mais alto.